Alô, alô, escabranautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Anéis do Poder, primeiro episódio. Sim, eu vou falar dos dois episódios de maneira separada, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, então vamos quebrar aí e discutir cada um dos episódios bem divididinhos. Mas antes do vídeo começar, eu queria só destacar que eu sou escritor e publiquei meu primeiro romance, o 999, é um romance de ficção histórica, eu sou historiador, combinei a vida de ser escritor com a vida de ser historiador e saiu esse livro. E se vocês curtem literatura, eu acredito que vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente gostam dos Anéis, então deem uma chance a 999. Os links para poder adquirir o livro vão estar aqui nas minhas redes sociais, né? Ou você pode falar comigo nas redes sociais. Tem também o link para a Amazon, então fique à vontade aí para procurar e conhecer esse livro. Nossa, a expectativa estava gigante, hein? Acredito que não só minha, mas de muita gente. Tem gente que já odeia a série, né? Racistas. Não, mas sem entrar em polêmica ainda, calma. Não dá stop do vídeo. Sem entrar em polêmicas ainda, acho que a expectativa estava altíssima, né? Os filmes do Senhor dos Anéis são clássicos que estão aí nas memórias das pessoas que têm aí na faixa dos seus 30 anos. Acredito até um pouco menos, um pouco mais também. É um dos clássicos do cinema, né? Dos anos 2000 para cá. É um dos filmes mais premiados da história do cinema. E os livros do Senhor dos Anéis já, né, quase 70, 80 anos, 70 anos são clássicos da literatura, né? O Tolkien era uma figura extremamente importante para a literatura, especialmente dentro do campo da literatura de fantasia. Então, obviamente, essa série era uma série extremamente esperada, uma série que o investimento nela foi gigante, se eu não me engano, $500 milhões foi colocado para produzir essa primeira temporada. Então, obviamente, né, é uma grande produção com uma grande expectativa para atingir um grande público de pessoas. E, cara, esse dinheiro já salta aos olhos, tá? Assim, acho que é o primeiro episódio, a gente já vê claramente que a produção é uma produção de porte cinematográfico. Mas antes de eu entrar nessa parte técnica, eu quero falar um pouco sobre a narrativa, né? A gente tem uma breve introdução feita por Galadriel, né? Já para dar aquele quentinho no coração, para quem se lembra, a introdução do Senhor dos Anéis é feita na voz da Galadriel. Uma introdução que não existe nos livros, né? Uma introdução feita para os filmes, e aqui a gente tem a repetição disso, né? Desse elemento. E, cara, muito, muito bem feito, por sinal, de passagem, apesar de que a gente vê apenas breves vislumbres do que foi a Terra-média da Primeira Era, né, de Valinor. A gente sente ali a potência das coisas, aquele mundo muito mágico, muito fantástico, aquelas grandes batalhas. E o que eu gosto dessa introdução é que a função principal dela não é tentar explicar todo esse contexto gigante, e eu vou até falar um pouco sobre ele, que tem para o passado, mas sim apresentar Galadriel para a gente e apresentar o que é importante para aquele presente. Só explicando um pouco aquela introdução para quem não conhece mais, né, da história do Senhor, para além da história do Senhor dos Anéis, o Sauron, né, ele tinha, na verdade, o Sauron, que é o grande vilão do Senhor dos Anéis, e o grande vilão também de Anéis do Poder, ele tinha digamos assim, um chefe, um boss, que era o Morgoth. Morgoth, na verdade, é a grande figura maligna da Terra-média. Eu vou fazer um breve contexto, para quem não conhece o Silmarillion, não leu o Silmarillion, ou conhece só o Senhor dos Anéis, um pouquinho mais detalhado do que a própria Galadriel faz na introdução dela. O livro do Silmarillion, né, esse livro que conta a história da Primeira Era, especialmente, e da Segunda Era da Terra-média, ele conta a história de Eru Ilúvatar, que é uma divindade, né, um deus, o deus maior, e o Eru Ilúvatar cria os Valar e dá a esses Valar a função de edificar o mundo, de construir Ea, né, de construir aquele mundo onde a Terra-média está, onde Valinor está, onde Númenor está, e esses Valar descem ao mundo para dar forma a ele. Junto com eles vem um Valar, que é o Melkor, ou Morgoth, como ele depois vai ficar conhecido, que é o grande vilão da história, né? É o chefe do Sauron. Né? Existe uma hierarquia de poder entre essas entidades, né? Eru e Ilúvatar lá em cima. Os Valar são como se fossem deuses, assim, não são deuses, são deuses menores a esse Ilúvatar, que é o grande deus, mas seriam como se fosse um panteão grego, greco-romano. E existem os Maiar, que são espécies de divindades menores, né? De menor poder, mas ainda assim divindades poderosas. O Morgoth é um Valar, o Sauron é um Maiar. Né? E o Morgoth vem para a Terra-média, na realidade, para tomar a Terra-média para si, para conquistar e dominar a Terra-média. E durante séculos, né, durante eras, eles batalham, né, os Valar e o Melkor, no intuito de construir o mundo, para a chegada dos filhos do Eru, né, os filhos de Ilúvatar, que são os elfos e os homens. Né? Então eles vêm forjar o mundo para que os elfos e os homens cheguem no mundo. Os elfos sendo os primogênitos e depois os homens. E o Sauron, né, quando acontece essa divisão, aí vários Maiar vêm servir os Valar, né, dentro da Terra-média.
vários Maiar se corrompem e vão servir ao Melkor, né? Especialmente os Maiar do elemento fogo, que se tornam os Balrogs. Sim, os Balrogs são, né, essas entidades. E dentre esses Maiar, né, um dos mais poderosos, mais sábios, especialmente um excelente artífice, né, um forjador, um ferreiro, que era, no caso, o Sauron, se torna o servo do Morgoth. Né? E quando o Morgoth cai, finalmente, ele é derrotado pelos Valar, né, pelos elfos, pelos homens, uma grande aliança, o Sauron escapa, o Sauron foge, o Sauron consegue fugir, e ele, né, vai se tornar ali essa figura que vai permanecer ameaçando até a gente ver lá o Frodo destruir o Anel. A Amazon não tinha direitos ao Silmarillion. Né? Esse livro ele é todo construído a partir de dimensões dos apêndices. E os apêndices do Senhor dos Anéis, apesar de extensos, eles não têm tanta informação quanto teria no Silmarillion. Né? Por isso, justamente, boa parte desses personagens, dessas histórias que são mencionados apenas no Silmarillion, ficam, né, digamos assim, eles não mencionam com mais força aqui nessa história. Né? Entrando propriamente no episódio da série, né, depois desse preâmbulo longuíssimo que eu fiz aqui, a gente vai acompanhar a história da Galadriel, né? E ela faz essa introdução para falar sobre a morte do irmão, que morreu caçando o Sauron, que já é uma diferença em relação à história do personagem no Silmarillion, né? O irmão dela em questão é o Finrod Felagund, ele é um dos elfos, é um dos grandes guerreiros elfos, e ele morre em batalha contra um lobisomem, né? O Sauron manda, ele na realidade perde um duelo de espécie de canções, assim, que acontece. O Silmarillion é cheio dessas coisas. E depois ele enfrenta o rei dos lobisomens, ele derrota a criatura, né? Ele tá desarmado, ele tá sem armadura, mas, né, com as mãos limpas ele derrota o rei dos lobisomens, mas ele acaba sendo ferido mortalmente nessa batalha, no qual ele está protegendo um personagem chamado Beren. E depois ele é enterrado, né, com glórias. Aqui a gente tem uma mudança, né, no caso ali, né, dele sendo marcado pelo Sauron e etc. Talvez possa ter acontecido essa batalha ou não, né, obviamente o contexto, mas o que dá a se entender é que teve ali um retcon em relação à história que tem do personagem no Silmarillion. E ela assume para si a missão de caçar o Sauron. Né? Os elfos acreditam que com as últimas batalhas vencidas o mal está eliminado, né? E ela, no fato, né, e esses guerreiros que ela faz parte, essa comitiva de guerreiros, são responsáveis por caçar os orcs que estão espalhados pela Terra-média e eliminar o mal completamente. Né? Mas a Galadriel veementemente acredita que o Sauron ainda está, né, na Terra-média, ainda está escondido em algum lugar e que, né, a missão deles é caçar elas e ela está, né, embebida nessa missão, até chegando ao ponto de desobedecer às ordens do rei dela, né, o Gil-galad, o grande rei dos elfos. E, no fim das contas, existe essa tensão. Esse é o POV da Galadriel. A narrativa, na verdade, vai explorar 3 personagens centrais. A Galadriel, a gente vai ter um POV com a Nori, que é uma Harfoot, que são ali os antepassados dos hobbits, e a gente vai ter, na realidade, um terceiro ponto de vista, que é o do Arondir, que é um elfo que é desse reino da Galadriel, que fica mais afastado, né, num posto, numa das torres que serve para defender a região. Né, e como, de certa forma, o rei decreta de que o mal acabou, eles são convocados a retornar à cidade de Lindon. Né, então, eles são convocados de volta porque o mal acabou, então eles têm, né, o direito de retornar às suas terras, estavam, né, como o próprio Arondir fala, vivendo ali naquele posto há mais de 70 anos, porém, o Arondir está apaixonado, né, por uma mulher que vive num vilarejo próximo desse local que ele tem que proteger, o que faz ele hesitar na partida dele e acabar descobrindo, né, ali que tem um mal se aproximando ali do lugar e decide investigar. A Nori, né, o plot da Nori é um plot mais simples, né, pelo menos na boa parte do primeiro episódio, ela é um Harfoot, né, são essas criaturas pequenas que vivem se escondendo dos outros justamente para proteger. Eles se assentam numa região, né, e se alimentam ali, né, como coletores e caçadores de pequenas criaturas, e depois eles partem para outra região e a gente vê que eles estão ali na iminência de se moverem desse lugar para um outro lugar. Então, assim, a gente tem essas 3 plots, né? Obviamente a gente vai ter ali, na realidade, um quarto POV, que é o POV do Elrond, né? Do Elrond jovem. E uma das coisas que eu gosto do POV do Elrond, né? O Elrond é uma espécie de arauto ali da corte do Gil-galad, e o Elrond não pode participar, né? Na primeira cena que a gente tem dele ali, ele não pode participar da grande reunião de cúpulas apenas para os grandes lords élficos. E uma coisa que vocês talvez não saibam sobre o Elrond é que o Elrond é o Elrond, o meio-elfo. Ele, na verdade, o pai dele era humano, né? A mãe dele era elfa, e ele escolhe se tornar elfo e o irmão dele escolhe se tornar humano. Né? Então o irmão dele acaba eventualmente morrendo, e a linhagem do irmão dele é a linhagem que vai dar origem ao Aragorn. Né? Então é por isso que eles, de certa forma, são aparentados. Assim, né? Obviamente gerações separam as duas coisas, né? Alguns milhares de anos aí, mas eles são aparentados. Então o Elrond é essa figura, né? Esse meio-elfo, por isso que ele não faz parte da corte ali dos Noldor, né?
O Elrond é não é um Noldor, né? Não é um desses elfos antigos, é uma figura mais recente no mundo, vamos dizer assim. Ainda, obviamente, tem a figura, né? Ele é ali um dos conselheiros do rei, mas não pode fazer parte ali dessa corte principal. Ficou uma coisa aí jogada no ar, né? Cara, o primeiro episódio, ele é um episódio, em termos narrativos, muito simples, assim. A história não avança tanto. Ele é um episódio que eu diria mais de setting, né? A função desse episódio é nos apresentar esse mundo, né? E apresentar esse mundo para um novo público, talvez um público que nunca tenha assistido O Senhor dos Anéis, e eu acho que isso é feito de maneira extremamente competente. E eu digo isso porque eles não se dão muito trabalho de explicar as coisas. Deixa eu me refrasear aqui. Eles explicam as coisas através da narrativa, né? A série, ela não tem grandes momentos onde a narrativa para a gente ficar sendo apresentado, digamos assim, aos elementos do mundo, ao cenário. Isso aqui é assim, essa pessoa é tal pessoa. Não. A gente vai vendo essas relações, as tensões, o que está acontecendo a partir das interações das personagens. O que, por sinal, né, mesmo para mim, como um leitor do Silmarillion, né, como um fã do Senhor dos Anéis assim, mais hardcore, me gera estranhamento, assim, né? Porque como a série ela está ambientada num lugar narrativo que o Tolkien não escreveu muito, né, justamente nessas lacunas, né, a Segunda Era não é um dos momentos que é, digamos assim, mais trabalhados narrativamente. Tem alguns pontos, né, que são fortemente trabalhados, que acredito que a gente vai ver nessa série, mas, de modo geral, existe aí grandes vazios, né, no que diz respeito a esse momento da história da Terra-média. Então, é meio que a função é apresentar pra gente isso, né? Os reinos, os espaços, onde é que as coisas estão acontecendo. Por sinal, eles usam um recurso que eu gosto bastante, que é a questão do mapa, né? A gente vai vendo ali o mapa, né, mudando os locais onde os personagens estão viajando pela Terra-média, a gente vai vendo essa viagem, né? E aqui, cara, uma das coisas que eu gosto, né? A gente vê uma Galadriel bem belicosa. Eu vi vídeos bem legais de canais que são focados em Tolkien, porque quando mostrou a Galadriel de armadura, a Galadriel lutando já nos trailers, muitas pessoas vieram questionar, dizer que ela não era isso. E tem várias passagens, né, dentro da história da Terra-média, de textos, de cartas, de documentos do Tolkien, que ele reforça a Galadriel como não apenas a feiticeira que ela vai se tornar na Terceira Era, mas como uma grande figura de poder, uma líder de exércitos e uma guerreira. Então, isso é uma coisa que está pacificado dentro do cânone, né? A gente, obviamente, agora está testemunhando isso. E ela tá nesse espírito, né? Cara, eu acho isso fantástico, porque esse espírito da Galadriel em busca do Sauron é uma essência que você vai ver bastante nos elfos, nos livros do Senhor dos Anéis, especialmente se tratando ali da Primeira e da Segunda Era. Os elfos, né, aquela introdução que a Galadriel fala bem brevemente, eles deixam, quando as árvores são destruídas, junto é morto o Finwë, que era o grande rei dos elfos, e os três filhos dele, né, o Fëanor, o Fingolfin e o Finarfin, eles vão, né, retornar à Terra-média para poder, né, buscar o Morgoth, capturar o Morgoth, que foi ele que matou o pai do Finwë, foi ele que roubou as Silmarils, que vai dar a história de Silmarillion, e foi ele que, né, com a ajuda da Ungoliant, que é a grande aranha, né, que devora a luz, que devora as coisas, que destruiu as árvores que iluminavam o mundo. E os elfos, cara, eles fazem atrocidades nesse processo, especialmente os elfos liderados pelo Fëanor. Existe um conjunto de elfos que não entram em Valinor e ficam apenas na praia de Valinor, que são os Teleri. E quando os elfos chegam, né, os Noldor, liderados por Fëanor, chegam nessa praia, e os Teleri se recusam a dar os barcos, eles eram pescadores, navegadores, os Noldor atacam os irmãos ali deles e matam. Nesse momento, o grupo que a Galadriel fazia parte rejeita esse fratricídio, né, esse assassinato dos irmãos, e rompe com o Fëanor, né? Tanto que eles têm que fazer uma passagem muito mais difícil do que simplesmente atravessar com os barcos, porque o Fëanor, quando atravessa com os barcos, ele queima os barcos e deixa os irmãos para trás, né? Então, esse espírito e os filhos do Fëanor, né, imbuídos dessa missão de recapturar a Silmarils, também, né, cometem erros muito terríveis, assim. E os elfos, eles ficam nessa gana deles de vingança, né, de derrotar o Melkor, de voltar e fazer ele pagar pela destruição das árvores, pelo roubo das Silmarils, pela morte do rei dos elfos, eles vão nessa gana, né? E essa gana tá bem introjetada na personagem da Galadriel, que por sinal das personagens ali já naquele cenário das mais antigas do mundo, né? Ela veio de Valinor e como a gente vai ver na Terceira Era, ela é a única, o que sobra, né? Desses elfos, os Noldor, os altos elfos que viram a Valinor, a última que sobra de fato é a Galadriel. Então é uma figura de muito poder e de muita importância dentro desse cenário. E esse espírito, né, dela de busca, de gana, é uma das coisas que eu acho mais legal. Aqui, a gente vai ter um detalhe importante sobre a Galadriel e o arco dela nesse primeiro episódio, é que a ela é concedido o direito de voltar a Valinor, né? E isso que fique claro, né? Os elfos, quando eles deixam Valinor, os Valar fecham Valinor, né? Não se pode mais retornar para lá.
Os elfos perdem o direito de viver nesse paraíso na Terra. E com o decorrer do tempo, muitos elfos vão conquistando esse perdão. E a Galadriel, ela é uma das personagens que recusa esse perdão, né? Ela recusa esse retorno, esse perdão, e isso vai fazer com que ela só retorne às Terras Imortais ao final do Senhor dos Anéis. Tanto que ela fala, né, não sei se vocês se lembram do Senhor dos Anéis, ela fala, esse foi o meu teste, finalmente eu passei o meu teste, finalmente eu posso voltar às Terras Imortais, que é quando ela resiste na Sociedade do Anel à tentação do Um Anel. Né? Ela resiste à tentação do Anel, e aí ela se permite, né, a ela é permitido retornar às Terras Imortais, né, voltar às Terras Imortais, finalmente. Então, os elfos, né, por conta desses crimes, desses erros que eles cometeram nessa jornada para se vingar do Morgoth, foram banidos, né, de certa forma, né, proibidos de retornar à sua terra natal. Na realidade, eles nascem, né, surgem na Terra-média e vão para Valinor, mas meio que a maioria deles nasce em Valinor, né, de fato. Então, isso é um negócio muito sério, muito importante. Não à toa, a Galadriel vai levar ali mais de 3.000 anos para conseguir uma nova oportunidade de retornar. E é isso que ela está abrindo mão ali. E existem também, obviamente, diferenças disso em relação ao que acontece nos livros, né, no Silmarillion, né, das razões pela qual ela fica, são diferentes. Mais uma vez, o irmão dela não estava caçando o Sauron e etc. Esse contexto é diferente. Aqui a gente está vendo uma adaptação dessas obras. Né? Mas é interessante que eles estão trazendo e resgatando, né, elementos que são importantes, que são centrais da personagem e ressignificando eles para dialogar com a narrativa que está acontecendo aqui. E diferente, né, do que, agora falando do cenário como um todo, e como eu estava falando, né, o episódio é um grande setting, né, a gente vai conhecendo os lugares, os personagens, os conflitos principais de uma maneira bem tranquila no episódio, e a gente tem uma Terra-média diferente daquela que a gente vê em O Senhor dos Anéis. Né? Ela é parecida, ela lembra bastante, tem várias coisas, porém ela parece uma Terra-média mais primitiva. Né? Enquanto no Senhor dos Anéis a gente vai vendo estátuas destruídas, cidades abandonadas, né, um mundo meio que está em ruínas, que é o mundo ali do final da Terceira Era, aqui muitas dessas coisas nem foram construídas ainda. Obviamente a gente vê grandes cidades dos elfos, né, aqueles grandes pontos ali, mas quando a gente vê, por exemplo, os Harfoots, as próprias vilas ali onde as pessoas vivem, né, é algo bem antigo, bem arcaico, vamos dizer assim, né? Então é diferente ali do que a gente viu no Senhor dos Anéis. Eu gosto disso, né? A gente vê essa diferença aí entre esses dois lugares. Por fim, o episódio termina, né, com aquela figura do estranho, né, caindo, né, como um meteoro, aquele meteoro que vem e cai, e tem ali aquele sujeito, né, o episódio meio que se encerra, forma até aquele fogo ali ao redor dele. Muitas pessoas, a priori, podem pensar que é o Sauron, mas eu vou deixar para especular sobre esse personagem no nosso próximo vídeo, tá? Que aí é onde o personagem aparece mais, ele fala, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre ele. De modo geral, a gente, como eu disse, né, eu gosto muito desse episódio por esse caráter de preparação, de ambientação, que nos coloca dentro, ele mostra a grandiosidade do que a série está vindo para fazer, ele nos apresenta bem cada conflito de cada personagem, seus interesses. Eu, particularmente, achei os personagens carismáticos, as motivações interessantes, eu gostei das atuações, eu acho que a direção está muito ajustada, não parece que a gente está assistindo um episódio de um seriado, parece um episódio muito cinematográfico, né? Especialmente quando você vê os planos, né? Muitos planos abertos, mostrando ali a magnitude da Terra-média, né? Como ela é grandiosa. Uma das coisas talvez que eu sinta falta já nesse episódio, que se agrava no segundo, é a questão da passagem do tempo. A gente tem umas passagens temporais aqui, só que a gente não percebe tanto elas na narrativa, né? Então, e deslocamentos, né? Essa coisa de se deslocar, que, por exemplo, a gente pensa, quando pensa em Senhor dos Anéis, a gente vê a marcha dos hobbits, né? A viagem do Aragorn, do Gimli e do Legolas pela Terra-média, como a Terra-média é vasta, como é difícil se deslocar por ela, ainda mais nesse cenário onde tinham menos estradas, menos coisas, então, que é um passado mais remoto, eu senti falta disso um pouco mais, tá? Então, o personagem uma hora tá num canto, de repente, eles já estão no outro canto. Eu sinto falta de ver um pouco mais desse translado, ou se eu não estou vendo o translado, pelo menos um pouco mais desse caráter de passagem do tempo. Acho que talvez essa seja a minha crítica ao episódio. Eu vou tentar depois retornar e trazer mais alguns vídeos em detalhes. Se vocês quiserem que eu fale especificamente de alguma coisa, ou que eu traga algum vídeo mais detalhado sobre outros assuntos, deixem aqui nos comentários. Eu achei um primeiro episódio muito forte, muito sólido, eu fiquei encantado, né? Esse encantamento que tem em relação à Terra-média, né? Que quando a gente assiste O Senhor dos Anéis pela primeira vez, ou ler O Senhor dos Anéis pela primeira vez, esse mundo gigantesco, esse mundo vasto, esse mundo que tem vários conflitos, vários sujeitos muito diferentes. Aqui a gente tem a questão de uma diversidade que é trazida aos personagens. Nos Harfoot a gente tem ali personagens negros, né? A gente tem uma própria diversidade em relação aos elfos maior, né? Com cabelos mais curtos,
né, com jeitos diferentes, com aparências um pouco mais velhas. E isso é uma coisa interessante da gente ver, porque a coisa era mais, mesmo na obra do cinema do Peter Jackson, que é muito bem adaptada, é um pouco mais padronizado, né? Aqueles elfos todos altos, todos de cabelo muito comprido. E aqui a gente vê um pouco mais de personalidade, um pouco mais de diferença, um pouco mais de sutileza. Até um caráter que a gente vê diferença no comportamento dos elfos, né? Por exemplo, o Arondir e o amigo dele ali, que são da guarda, eles são elfos mais pé no chão, assim, mais humanizados, vamos dizer. Enquanto a gente já vê o Elrond, né, e o Gil-galad como essas figuras que são um pouco mais aquela coisa elevada, né, mais distante, mais, né, altivos, vamos dizer assim. E isso é legal, né, vai criando uma diversidade dentro do elenco, né, e dos personagens. Obviamente a gente tem o elfo negro, né, a gente tem essa diversidade étnica que é algo que o Tolkien, obviamente, como homem branco do meio do século XX, não teria, apesar de que eu sou uma pessoa que contesta aí as acusações de racismo do Tolkien. Por sinal, discutimos até isso no episódio de podcast, mas é muito legal ver esse cenário se tornar um pouco mais diverso, né? Uma produção que é feita para o nosso tempo, que é feita, né, para o presente, cara, simplesmente fantástico esse primeiro episódio de Anéis de Poder, mostrando a que veio. Eu vou gravar um segundo vídeo, eu falei que esse ia ficar longo, provavelmente vou tentar cortar para não ficar gigantesco. Comprem o 999, os links estão aqui na descrição, e eu vou fazer análise episódio a episódio dessa série, porque, enfim, estou apaixonado, vou falar dela de várias coisas, provavelmente vou gravar outros vídeos. Então, se você quer acompanhar a minha perspectiva, se inscreve no canal, né, e assiste. E vamos lá para o vídeo do episódio 2, que provavelmente vai estar saindo junto com esse, ou algumas horas depois desse. A gente se vê na próxima, e tchau!